Bom, no dia 9 de setembro de 2015, a gente recebeu a informação pelo Hospital das Clínicas de Teresópolis, HCT, de que ele estaria restringindo parcialmente o serviço dele. Ou seja, ele funcionaria apenas parcialmente ante o atraso no pagamento por parte do município. É importante ressaltar nesse ponto que existe um plano operativo anual, BOA, que foi firmado no ano de 2015, em que o HCT, esse hospital, ele tem direito a receber basicamente duas verbas, que são duas fontes de receita que ele teria. Uma verba federal, que é no valor por volta de R$ 1.600.000, e uma verba municipal, no valor de por volta de R$ 1.200.000. O que a gente está em atraso, que existe realmente um atraso, esse atraso é efetivo, é da verba municipal, no valor de R$ 1.200.000. Porém, o valor da verba federal, ele persiste, eles estão recebendo regularmente nesse outro valor, de R$ 1.600.000. No dia 28 de outubro de 2015, nós recebemos uma informação de que a UPA ela paralisaria, ela encerraria os seus serviços. Ela fecharia as portas por N problemas, questão de falta de medicamentos, não estava tendo um fluxo de saída adequado com relação ao fluxo de entrada, falta atraso nos pagamentos também dos médicos, e nós fomos, os promotores, eu, doutora Gabriela, nesse dia, fomos até, doutor Uriel também, fomos até a UPA para ver o que estava acontecendo. Expedimos uma recomendação para que eles não paralisassem o serviço, porque a UPA Teresópolis é a única porta de entrada da cidade. Se eles paralisassem o serviço, simplesmente os teresopolitanos ficariam sem atendimento à saúde. Expedimos essa recomendação, que foi assinada pelo secretário de saúde à época, o secretário Hamilton, que era quem estava na pasta à época, pela doutora Annelise, que é a coordenadora lá na UPA, e por alguns médicos após. Enfrentamos alguma dificuldade, mas conseguimos que não houvesse a paralisação do serviço. E a partir daí começamos a acompanhar mais de perto, através de vistorias semanais, toda a situação que diz respeito à UPA e o Hospital das Clínicas de Teresópolis, que a gente sabia que estava tendo essa paralisação. E o que a gente viu, em resumo, nessas semanas, nessas 3 semanas, 4 semanas que a gente acompanhou, foi uma superlotação da UPA, uma utilização indevida da UPA na realidade, porque a UPA, ela, como o próprio nome diz, é uma unidade de pronto atendimento que tem como finalidade que o paciente fique apenas 24 horas lá, que na realidade a gente via pacientes verdadeiramente internados na UPA, o que é inadequado, por 10, 15 dias, porque não estava tendo esse fluxo de saída, ante a paralisação parcial do Hospital das Clínicas, essa decisão deles. E por outro lado, nós íamos ao Hospital das Clínicas, nós fomos diversas vistorias ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, e o que a gente via na realidade eram diversos quartos vazios, com leitos vazios, que não estavam sendo ocupados simplesmente porque eles decidiram, de maneira unilateral, que iriam paralisar parcialmente os seus serviços. Inclusive, em uma das vistorias nos chamou bastante atenção que um desses quartos, que deveria estar sendo usado para receber esses pacientes de clínica médica, internação de clínica médica, ele estava sendo utilizado como rouparia. Tinha inclusive uma placa fixada na porta do quarto, escrito rouparia, e quando a gente entrou no quarto, a gente viu de fato diversas roupas acomodadas nos leitos onde deveriam estar os pacientes. Por outro lado, volta a cena que a gente tinha visto na UPA, de pacientes sendo atendidos no corredor, de pacientes há 10 dias, de pacientes há muitos dias na UPA, sem um atendimento adequado. A partir daí foram feitas inúmeras vistorias, junto com o nosso grupo de apoio técnico, junto com o Dr. Chaves, que participou de todas essas vistorias, e foi se visualizando uma série de irregularidades. Nem mesmo o protocolo, eles apresentaram um protocolo para a gente do quais serviços que eles iriam prestar nessa decisão, ressalto, unilateral deles de paralisação parcial. E nem mesmo esse protocolo ele era cumprido de maneira adequada, ele era cumprido de maneira correta. Na realidade, a gente viu alguns casos, observou alguns casos, inclusive de pediatria, que seria um serviço que seria atendido de maneira integral, que eles não estavam recebendo. E além disso, o que a gente visualizou, na verdade a gente já tinha vislumbrado isso, mas com essa ação que a gente pretende, é que volte integralmente ao serviço, porque existe um plano operativo anual, existe um contrato, um termo firmado com o município, que não foi suspenso, que não foi rescindido, e que o Hospital das Clínicas tem a obrigação de cumprir. Ele está simplesmente descumprindo por uma decisão unilateral deles, que eles decidiram qual serviço que eles iriam cumprir, quais serviços que eles iriam executar. E na data de ontem, nós propusemos uma ação civil pública com um pedido de antecipação dos efeitos da tutela, objetivando exatamente isso, que os serviços no Hospital das Clínicas de Teresópolis voltasse na integralidade de acordo com o que foi pactuado com o município.
e que assim ele recebesse todos os pacientes que o município, através do seu sistema de regulação que está sendo implementado, ainda incipiente, ou mesmo que coordenadores e médicos da UPA indicassem como sendo o caso de transferência para esse hospital, para o Hospital das Clínicas. Essa ação ela foi proposta na data de ontem, ela está na primeira vara civil daqui da comarca de Teresópolis, e agora vai caber ao juiz apreciar o pedido que foi feito, esse pedido de antecipação de tutela para manutenção integral, para o resgate integral, para a realização integral dos serviços que foi pactuado. Em resumo, essa a história que aconteceu até agora. Esses repasses estão atrasados desde quando? Eles alegam uma atração? Esses repasses estão atrasados desde 2015, eu não sei o mês exatamente, mas desde o começo de 2015. Fato é que existe uma ação que foi proposta, na realidade, pelo município em face da FESO. Nessa ação foram realizados alguns sequestros, até para tentar a manutenção do serviço mesmo. Eles mantiveram o serviço, mas no dia 9 de setembro foi comunicada essa paralisação. Existia, nos anos anteriores, 2013, 2014, também uma dificuldade com relação ao repasse das verbas federais. Existia, de fato, um atraso no município, porque como funciona essa verba federal? A União repassa para o município repassa para o Hospital das Clínicas. E, de fato, muitas vezes o município atrasava nesse repasse. Mas desses últimos meses para cá não tem havido esse atraso no repasse, eles estão recebendo regularmente a verba federal. O que a gente tem atraso com relação à verba municipal mesmo. Essa ação, no caso do juiz, vai avaliar, como você já disse, e eles têm um prazo, assim, para voltar com todos os atendimentos, uma data, assim. Isso vai depender da decisão do juiz. Né? Há um pedido de fixação de multa, né, em caso de descumprimento. Caso o juiz acolha o nosso pedido liminar, né, de antecipação de tutela, pode ser combinada uma multa ao HCT. Sabe o valor da multa? Depende do juiz. O juiz que vai aferir a multa que ele entenda que vai ser suficiente para obrigá-los a restabelecer o serviço. Então, por enquanto, ainda não temos uma decisão, o juiz que vai verificar isso. Eu também podia comentar um pouquinho das investigações na parte criminal, né? Eu gostaria de esclarecer que toda essa situação, a apuração dela começou na segunda promotoria de tutela coletiva, mas vislumbrada a possibilidade de que alguns dos óbitos estivessem sendo causados, na verdade, por essa não aceitação de pacientes no HCT, foram encaminhadas cópias para a terceira promotoria de investigação criminal, né, da qual eu sou titular. E a partir daí eu instaurei um procedimento investigativo criminal para acompanhar os desdobramentos na parte que eu atuo de toda essa situação. Né? Inicialmente nós temos constatados 12 óbitos que aconteceram na UPA, de pacientes que já eram para terem sido transferidos para a HCT e que não foram, apesar da existência de leitos lá no HCT, como constatado pela vistoria dos demais promotores. Né? Em razão disso já foi instaurado o procedimento, em razão disso já foram requisitados e obtidos, inclusive, documentos na UPA sobre a situação desses pacientes, que serão hoje encaminhados para a perícia. Né? E uma vez identificado que essa recusa no atendimento do recebimento desses pacientes no HCT, mesmo com leitos disponíveis, foi uma causa determinante para a morte desses pacientes, e será obviamente deflagrada a ação penal, uma vez identificado o responsável direto por essa recusa. Mas existe a possibilidade, caso seja comprovado, de paralisação do serviço, novamente. A pessoa pode ser punida especificamente, mas existe a possibilidade de repente interromper as atividades por causa dessa medida. Não, aqui é a seara criminal, que na verdade é alguma coisa que, apesar de a gente estar investigando em tese a mesma situação, entendeu? Os objetivos são distintos. A ação penal, caso deflagrada pela minha promotoria, o foco dela é a responsabilização criminal, entendeu? De quem efetivamente recusou um paciente e essa recusa causou o óbito do paciente. Isso está sendo investigado. Eu não estou dizendo que nesse momento eu tenha condições de oferecer denúncia, porque eu posso dizer que eu tenho elementos bem fortes de que óbitos aconteceram na UPA, de pacientes que não eram para estar na UPA, havia pedidos que esses pacientes fossem transferidos e eles efetivamente morreram na unidade de pronto atendimento. Inclusive onde estavam, obviamente, numa situação completamente inadequada, sem o recebimento dos serviços que eles precisavam.
precisavam em razão da situação de saúde de cada um. Isso é apenas assim, um número que a gente verificou num pequeno período. É claro que no decorrer da investigação a gente pode averiguar óbitos que aconteceram em período anterior, né? Bem como também investigar uma outra vertente que eu pretendo seguir, de óbitos que aconteceram após a transferência, mas que a gente pode vincular a demora na aceitação. Porque se foi pedido uma transferência, foi pedida, melhor dizendo, a transferência de um paciente e houve uma recusa inicial e só foi transferido 5 dias depois, dependendo dessa condição, essa demora na transferência, essa demora por parte do HCT, obviamente pode ter sido a causa relevante para o óbito desse paciente, o que pode ensejar também uma outra denúncia, né? Porque na esfera criminal, cada caso é um caso. A gente vai avaliar o prontuário de cada paciente, verificar o responsável pela recusa e caso vinculado o óbito a essa recusa ou mesmo ao retardamento da recepção do paciente nas instalações adequadas, aí a gente deflagra uma ação penal para cada situação específica. Mas aí, no caso, os atendimentos não param, né? Continuam? Não, assim, na verdade é o que eu estou falando. A atuação da esfera criminal é responsabilizar criminalmente. Uma denúncia, aí o passo seguinte é o recebimento da denúncia pelo juiz, a parte de instrução de provas e no final o juiz simplesmente vai condenar ou não aquela pessoa que está sendo responsabilizada. A finalidade de uma ação penal é uma condenação, entendeu, pela prática de um crime. A questão dos atendimentos ela é muito mais voltada à seara civil, que é, na verdade, o nosso viés de atuação com a ação que nós propusemos ontem. Nós procuramos pedir ao juízo que, por meio de um pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, posteriormente, uma eventual sentença, que obrigue o Hospital das Clínicas a garantir o atendimento na forma como ele foi pactuado com o município. Porque o que nós percebemos, e até é importante esclarecer isso, nós não negamos que existe um atraso no repasse das verbas municipais, né, das verbas que compõem os cofres públicos e que foram pactuadas com o Hospital das Clínicas. A grande questão é que a paralisação do atendimento, a restrição do atendimento, seja lá o que for, ela não foi feita como forma de se garantir o pagamento de uma dívida. Ela está sendo feita na forma que nós constatamos, em claro prejuízo ao atendimento da população, porque ela se deu por meio da elaboração de um protocolo de atendimento que não tem o mínimo critério objetivo. É um protocolo de atendimento que não foi revisado pela autoridade municipal, ele não foi conversado com a autoridade municipal, ele não foi baseado nos fluxos de demanda do município. Então, o protocolo ele não dá conta de quais são as principais demandas, aquilo que chama mais a atenção da saúde do município. É um protocolo, como a doutora Roberta disse, absolutamente unilateral e... mesmo o protocolo com as vistorias que nós fizemos, mesmo o protocolo de atendimento que foi elaborado pelo próprio Hospital das Clínicas, mesmo esse protocolo não está sendo atendido com a devida eficiência, com o devido respeito. Diversos itens do protocolo nós observamos ao longo das vistorias não estão sendo respeitados pelo próprio hospital que o elaborou. Então, é uma situação que chama bastante atenção, que nos moveu como uma força-tarefa, efetivamente, porque é muito chocante a situação em que a saúde do município se encontra, é muito chocante nós irmos à UPA, presenciarmos um contingente de pessoas aguardando internação, efetivamente internadas numa unidade de saúde que deveria comportar um atendimento breve de, no máximo, 24 horas, e nós irmos ao principal prestador da cidade de Teresópolis, ao principal hospital, e constatarmos uma imensidão de leitos vazios. É isso que chama a atenção e é isso que essa distorção absoluta da prestação de saúde que nós procuramos corrigir, levamos isso ao juízo, porque até nós esgotamos as vias extrajudiciais na tentativa de uma solução. Nós fizemos várias reuniões e foram bastante frustrantes para o Ministério Público e nós recorremos ao juízo na tentativa de uma solução definitiva. O objetivo é garantir, né, o atendimento para todos os pacientes, em todas as unidades de saúde. Exatamente, é garantir que o fluxo do sistema de saúde, pelo menos no município, funcione. Que a UPA sirva efetivamente como uma porta de entrada, não sirva como uma unidade fim, né? Não sirva como o atendimento integral, sirva só como pronto atendimento, aquele de 24, estourando 48 horas. E garantir que a UPA tenha a porta de saída, né? Que os pacientes efetivamente saiam da UPA em tempo exigido por lei, né? Que é o máximo ali de 24, 48 horas. É garantir que esse fluxo funcione, porque isso gera diversos reflexos
como o que nós constatamos, em um período breve de 15 dias, algo em torno de 12 mortes, que concretamente tem relação com uma demora na prestação do atendimento. É isso que nós procuramos garantir. E é importante pontuar, porque inclusive faz toda a diferença no viés criminal, é que muitas dessas recusas não são com base nessa questão do pagamento ou não, né? São com base na inexistência de leitos, que em diversas vistorias nós constatamos que esse argumento não tem o menor cabimento. Vários leitos vazios. Então, assim, né, muitas das vezes a recusa não é porque a gente não está recebendo. É justamente, o argumento é efetuado de que não existem leitos, que não corresponde à realidade dos fatos, como nós constatamos os colegas constataram, eu tive a oportunidade de constatar também na última sexta-feira, depois do procedimento instaurado, fiz uma vistoria e constatei exatamente essa situação. É importante porque caso algum paciente recusado, por exemplo, na sexta-feira, vier a óbito, a gente pode, de certa forma, também fazer a investigação dessa situação, porque tudo indica que esse óbito pode ter acontecido por conta de uma recusa completamente injustificada. Então, só um detalhe que é importante, que alguém pode levantar essa hipótese, mas tem que ficar mais tempo na UPA, vamos dar a hipótese. Por que não 10 dias, porque 5? Porque a UPA, o conceito básico, ela não tem estrutura e nem apoio para pacientes com permanência. Por quê? Ela não tem alimentação interal, não tem transfusão, não tem procedimentos, por exemplo, natural fazer uma função, procedimento de secar uma veia, sabe os procedimentos normais de uma unidade hospitalar? Ele não tem apoio. Quer dizer, o que acontece com isso? O paciente só tem a tendência a quê? Agravar. A morrer, que o pessoal pensa também, a gente pensa que o soro. O soro é água com sal. O soro posado é água com glicose. Ele corre até de inanição, por falta de alimentação. Então, o negócio é bem diferente. A gravidade do doente, com certeza, agrava. E aí, além disso, um atendimento anormal na UPA, ele leva o quê? A um maior aumento de dejetos sanitários de saúde. O que está acontecendo? Tem um depósito de lixo sanitário de saúde, grave, que não pode ser dispensado de qualquer maneira, porque é crime ambiental. Quer dizer, então, dentro de um depósito com a porta quebrada, tem porta de lixo, aquela mosca, e aí é mais disseminação de doença. Se os senhores forem por acaso na UPA, as senhoras, olha o cheiro que tem. O cheiro é uma das piores coisas que existe. Mostra a degradação do atendimento do ser humano. São pacientes que não têm nem estrutura de higiene própria. Somado aos acompanhantes que por lei são obrigados a ficar abaixo de 17 e acima de 60, imagine isso. Uma superlotação de pacientes dentro da UPA, pronto para internar, mais familiares, cria o quê? Situação de caos. E no caos, tudo acontece. O caos, tudo justificado. Não aconteceu porque tinha o caos. Aconteceu isso por causa disso. Então, as respostas das autoridades, seja ela pública como dos prestadores, ficam muito vagas. Então, hoje, os prestadores têm que entender que não são donos do leito SUS. Não são os prestadores que detêm o leito. O leito é da população. Então, isso é bem claro. E aqui, infelizmente, nesse município, os leitos são o direito do prestador. Ele define quem vai e quem não vai. Quem eu quero e quem eu não quero. Foi colocado isso ontem numa reunião com o secretário, ou o secretário, que lá fez regulação. Isso é o que tem que colocar no futuro, não é agora a base, mas sem regulação vai se continuar um local, porque a regulação é simplesmente colocar metas e índices que eu posso cobrar. A regulação chama-se regulação, controle, avaliação, auditoria, é o nome desse tamanho. Se eu não tenho isso, como é que o prestador pode cobrar? Se é X dinheiro e o município dizer que eu devo tanto, cobro tanto, porque eu não tenho conta de contas. E isso aqui é ausente no município. Então isso é bem claro, porque vão dizer que estão recebendo aquela história que vocês vão escutar do outro lado, eles estão do lado também. Então esse outro lado faz essa pergunta: cadê o encontro de contas? Entendeu? Fica bem claro. Isso é o único prejudicado com isso, eu lhe garanto, é o cidadão. Eu acho que tem outra prejudicada. Então, esse tipo de postura que eu
colocando minha parte, de colocar a restrição principalmente na clínica médica, porque a clínica médica é onde ganha menos. É o recebimento do SUS tem menor valor. Por que não cortou o grande? Por que não cortou o CTI? Prótese, órtese, joelho, quadril? Porque esse dinheiro é alto, é da média alta. Então eles cortaram porque deu problema. Só que pensando que isso, o sacudo lateral, não é. Porque esse doente vão pedir depois um CTI, que é 100 vezes mais caro que uma internação clínica. Quer dizer, é total. Quem cortou de um lado e quem permitiu do outro, é total ausência de gestão, incompetência de gestão. Está achando que está culpando? Não, esse dinheiro é maior. Vocês estão pensando em dinheiro, obviamente. Vai por aí. Então, o que está acontecendo hoje, isso é uma avalanche, o Jean falou, que é grave, é que está acontecendo agora é o seguinte, vamos ver quantos estão acontecendo. Ambiental, lixo. Aí o pessoal joga o lixo em qualquer lugar contaminado. Aí vai, esse doente, a demanda que forte, procedimento ambulatorial, esse doente vai para onde? E por que está acontecendo na UPA? Porque esse município tem 31% de cobertura de atenção básica. Então os doentes, chamam no Manchester, que é como chama o paciente, azul, verde, amarelo e vermelho, que é internacional. O que acontece com isso? O doente azul e verde, que tem uma gripe sim, vai para a UPA, porque não tem não, então é esse o motivo. Aí mistura no ambiente o doente de CTI, uma gripe, com a tosse, a situação caos. Então é basicamente isso, acho que está acontecendo. Eu acho que isso é um despropósito total com o paciente. E isso aí está levando à morte mesmo. Como a doutora Carla falou aqui, não se sabe a ordem de grandeza de morte. A ordem de grandeza não sabe. Porque como é que vão saber do paciente que saiu grave e morreu no hospital? Ou não há nenhuma sensibilidade humana que dentro do protocolo, está escrito aqui no protocolo da FESO, unilateral, dizendo que especificou o protocolo, ele é o dono do leito do SUS. Então o protocolo é esse e ponto. O que aconteceu com isso? Cirurgia geral, manda o doente para o papel, por fax. Isso da época que eles examinavam o doente. Então, na papel não dá. Mas papel. Aí o doutor olha o papel, não é para quem não pode o papel. Estou discutindo isso e é paciente do Dona Nuvem. E uma criança com suspeita de meningite ficou 2 dias dentro da UPA, porque o hospital que estava no protocolo de pediatria é liberada rápido, ficou 2 dias com de meningite. Nem examinaram, porque isso é a função, examina, tem um sério procedimentos. Foi bem, foi por força policial, internado, não era meningite. Quer dizer, isso é uma brincadeira, isso é uma brincadeira de medicina. Então, isso é coisa séria. Então, isso aí é a sensação total da impunidade passada, que agora, graças a Deus, na verdade, essa restrição que foi imposta, né, pela FESO, a gente não conseguiu, né, encontrar um critério lógico para que ela indicasse alguns tratamentos, alguns serviços que ela continuaria prestando e outros não. Isso gera uma insegurança muito grande à população, né? Porque a população espera que seja atendida em todas as suas necessidades, né? Que um dos princípios do SUS é a questão da integralidade, você tratar todas as questões que envolvem a saúde de uma pessoa. No caso dessa criança, no protocolo da FESO, que foi encaminhado para o juiz e ao Ministério Público, ela diz que não haverá qualquer tipo de recusa de atendimento de criança. Nós tivemos uma criança semana passada, que ela chegou na UPA com suspeita de meningite, né? Todos sabem, ainda aqueles que não são médicos, sabem o risco que tem de transmissão, caso essa criança realmente estivesse com uma meningite. E a UPA, como já foi dito aqui algumas vezes, a criação dela não dotou a UPA de uma estrutura que mantivesse internação de paciente. A ideia da UPA, como o próprio nome diz, né, a propaganda fala UPA 24 horas, a ideia é que o paciente entre na UPA, seja avaliado e encaminhado, ou para uma internação, ou depois para uma consulta médica, num acompanhamento que vai seguir a vida, né, a continuação da vida dessa pessoa.
No caso do Daniel, nós recebemos a informação, e esses são os casos que nós recebemos a informação, sabe-se lá quantos ocorreram, sabe-se lá quantas outras crianças tiveram acesso impedido à saúde, né? Então, no caso do Daniel, o exame necessário era uma punção. O HCT, ele recusou a realização do exame e ele recusou o recebimento dessa criança. Com base nisso, considerando que isso podia causar também uma transmissão dentro da própria UPA dos outros pacientes, essa criança foi improvisada dentro de um consultório na UPA, onde essa criança ficou. Nós acionamos os policiais que são lotados aqui ao Ministério Público para que fossem até a UPA. Nós fizemos contato com a coordenação da UPA, determinando que colocasse a criança na ambulância e levasse até o HCT. Eles receberam, mas receberam em razão dessa pressão policial. A criança foi para o HCT, foi feito o exame, graças a Deus ela não estava com meningite. Foi depois acolhida na enfermaria do HCT. Outra situação para demonstrar também que a UPA não é um local que dá conta da evolução da saúde da pessoa que fica ali. Eles falam internados, né? Mas essa expressão a gente nem deveria usar para a UPA, porque não deveria ter paciente internado na UPA. Como eles não têm essa estrutura de revisão do quadro do paciente, muitos estão lá sem essa revisão. Então, muitos ou melhoram ou pioram, né? Então, assim, inicialmente quando um paciente, esse outro foi uma outra senhora, uma idosa, que também foi transferida sob força policial. Essa senhora, ela tinha uma indicação de clínica médica, que é algo que não teria uma gravidade tão a demandar um CTI, por exemplo. Ela estava ali, o Dr. Chaves esteve junto com a equipe do Ministério Público e percebeu que essa senhora ela tinha sério risco de morrer, né? Então, também, em razão de força policial, ela foi recebida. Quando chegou no HCT, ela foi reavaliada. A necessidade já não era mais de clínica médica, era de CTI. Isso para mostrar o quão é inadequado a permanência de pessoas na UPA, né? Isso é totalmente inadequado. E tem um detalhe, né? Assim, o HCT, ele é mantido pela FESO, né? A FESO, como todos sabem, é uma fundação, né? Que tem um dos objetivos dessa fundação, de toda a fundação, é a função social dela, né? Ela tem uma função social com a população de Teresópolis, inegável isso, né? Além disso, ela é uma universidade, ela é um hospital universitário. Eles precisam de pacientes para poderem formar SUS, para poderem formar os seus médicos. Eles, por lei, precisam ter 60% dos seus leitos SUS. Eles precisam disso. Então, isso é só para cada um poder refletir com essa informação e se realmente ela não deve continuar, não deve restabelecer imediatamente os serviços. Só um detalhe, doutora, que é importante. Na formação de um aluno na universidade, na medicina, a formação é uma coisa mais importante. Quer ver, o paciente precisa mais de uma mão do ombro que de remédio, né? Carinho, até na hora da morte, está do lado do paciente, está amparado. Então, tem garotos, eu chamo de garotos, são jovens, são acadêmicos de medicina, dentro da UPA. O que eles vão aprender na UPA? A estar mal doente? Olhar para o doente, deixar mal rei e ver como ele fica? Eu vi assistir 4 acadêmicos de medicina. Então, dentro da UPA não vão aprender nada. Qual o futuro desse colega, desse médico, futuro colega? Mais insensível, e abaixo do meu Deus. Então, hoje, graças à ação do Ministério Público, a UPA está mandando de manhã e de noite a relação dos pacientes da UPA. Hoje tem 33. Então, já aprenderam a coisinha já no HCT. Não tem já um dia, 2 dias, crianças, essa amarelinha aqui é criança, tá? Não tem nenhuma criança aqui. Agora só tem CTI, sala vermelha, só tem 3 leitos, um equipamento, um ventilador, está com 4 pacientes. Não sei como é que esse paciente, o quarto está. Tem 3 equipamentos montados em respiradores, tem mais um lá. Então, isso é o dia a dia, de manhã e de noite. Sendo daqui tem 3 doentes ortopédicos, a UPA, uma fratura de colo de fêmur, fratura de tibia e fíbula, que a tibia e fíbula é só colocar um pino e placa. Está buscando do quê? O local dela, conforme o protocolo, onde é? HCT.
Tomava 3 pacientes. Ocupando o leito, ocupando o ambiente, tomando um tempo de tratamento, precisando de banho, asseio, medicação, água, comida, que comida que não tem. Então, essa é a situação que está. Pelo menos estão agora desnudando o santo, né? Desnudando o problema. E cabe aí a sua ação do MP. Entendeu? É mostrar a transparência do processo. O SUS é transparência. Eu acho que fiz 10 doentes, estão dizendo que eu tenho 15, é documento. Controle e avaliação, documento. Sem documento não dá. É gozado. Por isso que a Mil e as empresas prestadoras estão cada vez mais ricas, porque eles controlam até de uma maneira mais pesada. Entendeu? Até puxando um pouco essa questão da transparência que o Dr. Chaves falou, na última vistoria que foi realizada por mim, pelo Dr. Chaves e pela doutora Carla, a gente fez uma contagem, nós mesmos fizemos uma contagem, uma vistoria, para ver o número de leitos que tinha no local, acompanhada pela diretora do hospital. Em uma contagem feita, depois confirmada por ela, a gente chegou ao número, sem contar as obras, que existem obras lá que alguns leitos não estão funcionando, sem contar o quarto que virou rouparia. Aí somando tudo isso, a gente chega a 136 leitos. O que foi pactuado com o município são 140. Então, estão faltando 4 leitos. Onde estão esses leitos? Não souberam responder essa pergunta para mim. Isso foi o que a gente soube quando a gente foi lá. A gente não tem esse controle. Então, que pagamento é esse que é feito que não se tem um controle? Pelo menos 4 leitos não foram encontrados no hospital. Em quarto nenhum, contagem feita por nós, contagem leito a leito, com fotografia, com filmagem, aí ficaram faltando 4, sem contar quartos que estão em obra, que por isso não está atendendo integralmente, sem contar o quarto que foi utilizado como rouparia, que na semana que a gente tinha ido de fato tinham roupas lá dentro, na semana seguinte tiraram as roupas, mas os leitos estavam em posição que não estavam prontos ainda para receber os pacientes, eram 7, caberiam 7 leitos no quarto, tinham apenas 6. Então, tudo isso, além de ser um grande prejuízo à população que está sem ter acesso a esses leitos, entra também até nessa questão econômica. Eles estão recebendo por isso. O município está em atraso, tudo bem, mas foi pactuado isso. E cadê? Onde estão esses leitos? Não souberam responder isso pra gente. Isso que a gente teve acesso. Quantos outros será que a gente não sabe? Que eles recebem como 140 e na realidade não existem esses 140. Isso é uma obrigação do município, sim, e a gente está também nessa frente para exigir que o município faça essa regulação, faça esse controle. Controle os leitos que é dele, que é da população, e que o município tem que ter esse acesso, não o prestador de serviço. Mas em uma vistoria feita por nós, a gente conseguiu chegar à conclusão que esse controle feito pelo prestador é falho. Tanto é falho que a gente não tem leito suficiente de acordo com o que prevê o POA. Esse ponto que a doutora Roberta tocou é bastante importante, para que a gente também informe a população que essa não é a nossa única frente de trabalho nesse esforço de desenvolvimento da saúde, da atenção à saúde aqui em Teresópolis. Nós procuramos intermediar uma relação da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Estado de Saúde, procuramos desenvolver os serviços de regulação municipal, serviços de controle e avaliação municipal. Na semana passada nós estivemos na Secretaria de Estado de Saúde, buscamos alguns compromissos por parte do secretário de Estado e da equipe dele, de que viessem a Teresópolis e estimulassem, fomentassem na Secretaria Municipal o desenvolvimento desse serviço de regulação, né, que é esse controle dos leitos SUS, né, dos serviços que serão prestados com a política do SUS no município. Buscamos também um desenvolvimento do mecanismo de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, até para evitar que situações absurdas como essa que a doutora Roberta descreveu aconteçam. Nós tínhamos um prestador dizendo e pactuando pela existência de 140 leitos, quando concretamente, na realidade, havia 136 leitos. E isso é uma situação grave porque demonstra que o município não tem controle do serviço de atendimento pelo SUS, que na verdade ele gere. A gestão é do município. E nós incentivamos, nós procuramos desenvolver isso na Secretaria Municipal de Saúde para que ela passe a ter esse tipo de controle, para que ela passe a ter uma fiscalização efetiva daquilo que é efetivamente prestado em Teresópolis. E de onde o paciente com determinada enfermidade, para onde que ele pode ser encaminhado, como que vai se desenvolver esse fluxo. E acho que talvez seja o maior dos problemas,
que o prestador de saúde, o prestador particular, não manipule os leitos, né? Que não seja ele a efetivamente fornecer, que não seja ele que forneça o atendimento no SUS, né? Que seja controlado pelo município. O leito é do município e é muito importante que o município se empodere desse leito. O município tenha a efetiva fiscalização, o efetivo controle daquilo que pode ser prestado no município, até para que em um futuro, acontecendo alguma espécie de desacordo aí, que o município possa exigir concretamente aquilo que deve ser exigido, né? Que o município exija do prestador que deve cumprir com aquela parte do serviço, que ele possa exigir o cumprimento do pactuado de uma forma efetiva, de uma forma justa. E nós estamos trabalhando por todas essas frentes. No caso do HCT especificamente, no caso da ação que nós propusemos, nós não encontramos outra saída senão recorrer à via judicial. Nós esgotamos as tentativas extrajudiciais com diversas reuniões que nós fizemos aqui no Ministério Público, vistorias que nós fizemos no hospital, e nós não encontramos caminho senão ingressar com uma medida judicial e pedir que o que foi pactuado seja efetivamente cumprido sob força de uma ordem judicial. Essa ação ela cuida de um problema sério da UPA, que é a saída, né? Como os senhores colocaram bem. A gente já acompanhou, inclusive, outros relatos do Ministério Público contra outros problemas que já foram constatados na UPA. Você pode dizer que isso é a ponta de um iceberg que ainda existe tudo a ser feito dentro da UPA para regularizar pelo menos esse atendimento de entrada, Certamente. que ainda é alvo de muita observação, muita reclamação? Certamente. Nós temos aqui no Ministério Público investigações que lidam com diversos aspectos do atendimento prestado pela UPA. O que nós constatamos é que, diante de um cenário de caos, nós deveríamos estabelecer uma prioridade. E, como o Dr. Chaves bem colocou, nós incrementando um fluxo de saída para a UPA, nós fazendo com que os pacientes que cheguem à UPA sejam atendidos num tempo efetivo, num tempo razoável, né, nas 24 horas legais, nós garantimos que a UPA não seja sobrecarregada e que a estrutura que é precária, os insumos precários, a questão do lixo, isso seja, de uma certa forma, minimizado, né? Com essa ação mais contundente, nessa prioridade que nós estabelecemos, nós vamos ter condições de tentar contornar, e aí o gestor municipal vai poder tomar a frente disso também, contornar os outros problemas, as outras questões de estrutura e de logística da UPA que afetam a qualidade da porta de entrada da saúde de Teresópolis. E, na realidade, a crise financeira, ela é uma realidade do Brasil como um todo. A gente tem esse problema da falta de repasse do município para o HCT, mas a gente também tem o problema que o Estado não vem repassando a verba que é devida para o município para a manutenção da UPA. Existe uma dívida considerável do Estado só desse ano, ele só repassou de 4 meses. A partir de abril não teria mais esse repasse. Só que a gente está tratando de tema de saúde, a gente não pode aguardar um pagamento para que a saúde continue funcionando, a gente vai ter que funcionar do jeito que existe, do jeito que está. Por isso que, inclusive, no dia 28 de outubro, nós expedimos uma recomendação para que a UPA não fechasse as portas, para que a UPA não parasse de funcionar, porque a UPA não pode parar de funcionar. Só que se existe um fluxo de entrada na UPA, tem que existir um fluxo de saída, porque se só existe a entrada, vai ficar o caos na UPA, que é o que a gente está assistindo. Então, a questão financeira, é óbvio que a gente sabe que é uma questão real, que tem que ser tratada sim. Só que a gente não pode interromper serviços de saúde que a gente está tratando de vida das pessoas por uma questão financeira. A gente vai ter que, dentro das possibilidades, dentro do que existe, funcionar, porque não dá para parar. Não dá para parar a saúde para discutir uma questão financeira. E só para complementar, em relação a essa vistoria realizada no dia 13 de novembro, estávamos presentes a doutora Roberta, a doutora Chaves e eu também, nós constatamos, né, de acordo com o relatório que consta inclusive no procedimento criminal, que no setor de pediatria, que estava funcionando sem qualquer restrição, de acordo com a informação passada pela diretora-geral do hospital, doutora Rosane, há um total de 20 leitos, sendo 13 ocupados e 7 vagos. Isso nós saímos de lá por volta de 5 horas da tarde da sexta-feira. No dia seguinte, eu tive conhecimento que houve uma tentativa da UPA de encaminhar crianças para a parte de pediatria do HCT e eles não lograram êxito. A criança só foi recebida após uma recusa do HCT, após a presença de policiais do Ministério Público.
Então, assim, nada justificava essa situação, para que vocês tenham uma ideia, né? Estou falando só no setor de pediatria. A gente fez todo um levantamento para o setor ortopedia, clínica cirúrgica, maternidade. Doutora, por gentileza, essa ação obriga o Hospital das Clínicas a retomar imediatamente o atendimento. Na verdade, se a partir de quando e de que maneira isso vai ser fiscalizado? Na verdade, esse pedido foi formulado na ação, é um pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Isso vai estar sendo apreciado pelo juiz, a ação foi proposta ontem. O juiz, ele certamente já está analisando esse pedido, que é um pedido urgente, né? A gente não tem como dizer quando ele vai decidir, mas a gente imagina que rapidamente ele vai decidir, e assim que ele decida, ele precisa intimar, caso ele acolha o nosso pedido, ele precisa intimar, né, a direção do HCT, para que eles possam imediatamente voltar a restabelecer os serviços. E quando isso não acontece, doutor, o MP vai continuar agindo lá na UPA, Sim. acompanhando? Sim, na verdade, assim, nessa reunião que nós estivemos com o secretário estadual de saúde, nós pedimos um apoio, né? Até porque o Estado está em débito, né, com o município no que diz respeito à UPA. Só que o município em nenhum momento nos ameaçou, nem ameaçou a população, nem disse em nenhum momento que ia fechar a UPA, apesar de não estar recebendo repasse do Estado. Então, nessa reunião com o secretário estadual de saúde, nós solicitamos um apoio de gestão e um apoio técnico aqui em Teresópolis, né? Então, em Teresópolis, nós temos a sede da regulação serrana do Estado. A coordenadora da regulação serrana, ela se comprometeu em continuar nos acompanhando essa situação da UPA, até que esteja minimamente restabelecida a porta de saída da UPA, né? Porque o que a gente viu, quando a UPA paralisou, né, quando nós chegamos ali na UPA para poder fazer a recomendação que eles não permanecessem com as portas fechadas, o que a gente estava vendo ali é que a porta de entrada estaria se fechando, né? E a gente não podia deixar a porta fechada. Tivemos que abrir a porta através da recomendação. Só que, como todo mundo aqui está dizendo, existe um fluxo, né? A regulação é um setor do município que está sendo implementado no município, que cuida dos fluxos de urgência e emergência, como diz respeito nos casos da UPA, e outros fluxos de atendimento para exame, fluxo de atendimento de consultas. E os prestadores de saúde, e aí a gente não inclui somente o HCT, todos aqueles que se obrigaram, entidades particulares, que se obrigaram, com o município, a prestar um catálogo de serviços, essa pessoa que se obriga, ela precisa entregar para o município assim, como uma agenda. Olha aqui, município, esses são os serviços que você tem direito. E o município, na regulação, ele controla todos esses serviços, todo esse catálogo de serviços que é oferecido por todos os prestadores. Tá? Então, uma pessoa quando entra na UPA, que é a única porta de entrada para urgência e emergência, a pessoa pode chegar lá na UPA, ela pode ser medicada e pode ter uma alta. Só que ela pode sair com uma recomendação, por exemplo, de visitar um cardiologista, né? Ele já teria que sair dali da UPA, né, através da regulação do município, com uma consulta marcada. Só que dentro dos serviços que foi paralisado o atendimento, de acordo com o fluxo que foi encaminhado pela FESO, estão os atendimentos ambulatoriais. Então, as consultas não estão sendo marcadas. Então, esse paciente que precisaria, na semana seguinte, passar por um cardiologista, ele não vai passar. Esse paciente que possivelmente precisasse de algum outro tipo de exame laboratorial, também não vai passar. E esse paciente, que vai acontecer? Interrompido. O que vai acontecer? Esse paciente vai bater na porta de onde de novo? Na porta da UPA. Só que muitas vezes com uma situação mais agravada. Talvez nessa segunda vez que ele bater na porta da UPA, ele fique na UPA e morra lá. Né? Um dos casos que era até dessa senhora foi exatamente isso. Ela entrou com uma necessidade que não era uma necessidade assim tão urgente, precisava de um tratamento, como por exemplo uma pneumonia. Uma pessoa pode entrar na UPA, o médico avaliar que ela tem uma pneumonia, mas não pode ser tratada em casa, ela precisa ser tratada num hospital. E ela foi ficando na UPA. Só que a UPA, ela não é, pela lei, ela não é uma unidade internante. Ela não foi criada para ter pessoas internadas. Então, por isso, ela acumula de lixo, por isso não é possível verificar a evolução do quadro do paciente. Por isso, essa senhora, quando chegou na HCT, ela precisava de CTI. Se ela tivesse, talvez, passado mais um dia lá, se não fosse a atuação do Ministério Público associada à polícia, talvez ela tivesse morrido, né? Então, assim, a regulação, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Então, a regulação, nesse caso, quando a pessoa precisa ser encaminhada para uma internação,
O município ele precisa ter lá com ele as vagas que ele tem. Olha, eu tenho vaga aqui, eu posso encaminhar esse paciente para vários lugares. O fato é que quem fechou a porta nesse momento e que está interrompendo o fluxo de saída da UPA é o HCT. Porque os outros prestadores, nós também estamos olhando para os outros prestadores eles mantiveram o fluxo de recebimento de pacientes. Sim. E o HCT também decidiu manter alguns serviços porque eles escolheram. Sim, e tem textos, por exemplo, como na pediatria, ele simplesmente não recebeu. Outro exemplo que a gente tem, às vezes, para uma avaliação do diagnóstico, para fechar um diagnóstico, o paciente ele vai para a UPA. A UPA não tem exames complexos, ele não faz exames complexos. Então, o município, ele contrata, né, em termos assim, bem informais, né, ele contrata que o prestador preste, né, execute esse exame complexo, como, por exemplo, a tomografia. Né? Então, o HCT, quando o paciente está na UPA, precisa de uma avaliação, precisa fazer esse exame, ele não está permitindo, não está realizando. Então, o paciente permanece na UPA com um diagnóstico inconclusivo, em aberto. Né? Só que ele abre uma alternativa. Olha só, se o familiar desse paciente vai até o HCT, eles oferecem fazer o serviço pagando R$300. Então, acaba que o paciente faz, às vezes, uma vaquinha, aqueles que têm essa possibilidade, outros não, outros ficam sem o exame. Doutora, no ponto de vista, portanto, do Ministério Público, a suspensão dos atendimentos do HCT aos pacientes do SUS é uma atitude legal. Sim, é legal. Da forma como ela foi realizada, da forma como ela está sendo executada, sem o mínimo critério objetivo, sem o mínimo controle por parte do prestador do município e, por vezes, como nós observamos, até a violação do próprio protocolo estabelecido unilateralmente pelo HCT, como, por exemplo, nos casos pediátricos e ortopédicos que nós vimos na UPA, que ficam internados na UPA sem essa transferência que tinha sido garantida pelo Hospital das Clínicas, é absolutamente ilegal. Frontalmente contrário à universalidade do serviço de saúde garantida na Constituição, frontalmente contrário às definições do Ministério da Saúde, em portarias e resoluções, e é contrário mesmo à pactuação que foi realizada com o município, que nós voltamos a afirmar, ainda está em vigor.